Olá, Marjorie, obrigada por ter. Falei certo seu nome, né? Marjorie. Sim, sim, sim. Obrigada por ter aceitado esse convite, né, de fazer esse podcast. Eu acho que eu estava te falando isso, né, sem estar gravando, mas eu acho um tópico muito importante, né, de ter conversa. Muitas pessoas provavelmente passam por isso, né, ou passam despercebidos, mas depois acho que uma vez que você começa a enxergar, você vê em todo lugar, que é uma conversa que é Uhum. ter, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho também, mas eu queria saber como é que você chegou. Você mora aí no Canadá e você trabalha como psicóloga de interculturalidade na parte racial? Certo, desculpa. Isso, é. Não, eu vou explicar direitinho, mas obrigada pelo convite. Acho que eu me sinto super lisonjeada, assim, de estar falando mais sobre isso, né? Eu não vejo muitos imigrantes pretos e falando sobre isso, né? Brasileiros, no caso. Então, eu fico muito feliz de poder dividir um pouco, né? E trazer esse assunto que é super importante, né? Para a gente discutir, né? Sim. A minha história com o Canadá é bem diferente, assim, né? Porque eu brinco que tudo que eu faço, que eu falo hoje, que eu trabalho com os meus clientes, eu não fiz. E até por isso, que eu falo tanto sobre isso. Porque eu não fiz plano de nada, plano imigratório, tudo que eu falo de procurar e tal, eu não fiz. Né? Eu sou casada, meu marido tinha um sonho de trabalhar num lugar nos Estados Unidos Uhum. e ele achou que seria mais fácil vir pelo Canadá. Então ele foi transferido pela mesma empresa que ele trabalhava e foi muito assim, tudo um pouco rápido, e ele falava, nossa, tem uma vaga lá, e eu vou aplicar. Não, aplica. E aí a coisa foi acontecendo, e vamos. Nós decidimos, eu lembro que ele assinou a offer letter dele na véspera de Natal, e aí nós mudamos para o Canadá dia 8 de abril, né, de Nossa. 2015. E aí, assim, eu larguei tudo no Brasil, naquela época eu tinha consultório, eu trabalhava no SUS, e vim com ele. Então nós chegamos numa situação de privilégio, porque ele veio trabalhando e tudo mais, então isso é uma coisa boa, porque tem muita gente que chega aqui e precisa, né, correr atrás de uma série de coisas e tal, então esse aspecto foi positivo para nós. E eu, com inglês bem mais ou menos, falei, vou estudar. E a gente numa ideia que, assim, num primeiro momento, seria para ficar 3 anos. Então, vou estudar, vou vendo e tal. E comecei a estudar, fazer trabalho voluntário e tal. Eu sou uma pessoa que fala muito, né? Então eu queria conseguir me comunicar e tudo mais. Então procurei essas duas coisas, que foi estudar e fazer. E quando eu digo estudar inglês. E fazer trabalho voluntário. E até para me sentir, enfim, me sentir bem falando inglês, né? Sentir que eu Aprender podia também. procurar alguma outra coisa e tudo mais. Então, esse foi o meu primeiro momento e as coisas foram acontecendo e nós decidimos ficar. E foi a partir daí que eu acho que eu comecei a perceber que, peraí, eu preciso procurar alguma coisa aqui de fato. Então, assim, eu quero retomar minha carreira e tudo mais. E eu digo que toda a questão de olhar e estudar sobre raça, sobre racismo, né, e falar da pessoa preta e tal, nasceu quando eu mudei para o Canadá. Sim. Porque eu comecei a enxergar a experiência com racismo de maneira diferente. Né? No Brasil, eu vivia mais sempre me defendendo de coisas. E quando eu vim para cá, eu acho que eu relaxei em relação a isso, porque o racismo na América do Norte, aí eu vou falar especificamente do Canadá, é diferente do racismo do Brasil. Sim. Uh, e aí eu comecei a olhar para isso de maneira diferente. Primeiro porque eu não via pessoas ao meu redor, né, que eram pretas, e aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam juntas em alguns locais. E aí eu falei, gente, peraí. E aí eu comecei a parar para pensar um pouco mais nisso, né? E pensar em todas as experiências que eu tive no Brasil e comparar com o que eu tive aqui no Canadá. E aí No foi quando Brasil, eu comecei a estudar, você achava num que. primeiro momento aqui no. Desculpa. Deu uma perguntar se você acha que no Brasil era mais misturado e aí é mais segregado, tá certo? Desculpa, esqueci a palavra. Segregado. Porque tem isso Eu também acho. grande, né? É isso que eu
pelo menos que eu tive de experiência. É, por exemplo, na Austrália, quando eu cheguei lá, eu acabava indo mais por grupo de brasileiros, e era tudo misturado, né? Porque brasileiro, cada um é de um jeito, né? Porque tem de tudo. Aham. É, mas é porque era o pessoal que tinha o conforto, né, da língua, principalmente que eu não sabia falar inglês, o pessoal falava, eu já me escondia por morrer de vergonha, então, assim, Uhum. o começo, né, então sempre você, né, cheguei a ficar com os brasileiros, depois eu acabei misturando mais com colombianos, eu tenho uma amiga minha incrível, que ela é de Hong Kong, mas também a maioria dos meus amigos, querendo ou não, na Austrália ainda eram imigrantes. Aí você acha que é mais por eles serem, ou é mesmo pela parte de raça, de que eles. É, Eu ou é, acho que eu acho que é mais segregado aqui. Só que olha só que coisa interessante. No Brasil, eu via pessoas pretas, mas eu não tinham pessoas pretas, por exemplo, na faculdade, no prédio onde eu tinha consultório. Eu via as pessoas pretas porque eu trabalhava no SUS. E eu tinha uma questão assim de pessoas que falavam, não, eu quero ser atendida por aquela psicóloga, porque aquela psicóloga é preta. Então ela vai entender do que eu tô falando. eu lembro que Então, tem o Denzel Washington, eu acho que é o nome dele, do ator, sabe? Aquele ator que fez. Ai, meu Deus, ele fez tantos filmes, não lembro. Bom, ele é negro. E ele fez um filme que eu não sei, mas eu tô louca pra assistir. Eu que assisti uma entrevista pequena dele, eu não sabia que existia esse filme, aparentemente sobre a vida negra nos Estados Unidos, ou alguma coisa assim. E a entrevistadora perguntou por que não podia outro diretor fazer, né? Foi um diretor negro. E ele falou, é uma parte cultural. Porque ele falou assim, um ator, um diretor judeu fez o filme de judeu. É a parte cultural, né? Não é da cor da pele, assim. Ele falou assim, o diretor vai saber o que é ter o cabelo bem cacheadinho, diferente dos outros diretores. Então, para trazer essa autenticidade, né? Autenticidade para o filme, essa parte cultural, né, da raça ou né, que eu acho que é importante, né, por isso que uhum, teve o diretor judeu, fez o filme de judeu, aí teve o outro que era irlandês, fez o de irlandês. Ele falou, é para trazer essa parte, para ser o mais accurate, né, eu não sei falar isso em português, o mais certo uhum. Mais possível. real possível, né? Essa vivência é Tem bem mesmo real. diferença, né? Sim, Eu acho que às vezes a gente não para pensar, mas uma vez que eu falei, né, a gente para pensar e fala, nossa, tem muita diferença, é, é uma na cultura, vivência. é, Isso. As experiências, eu acho que tem a parte cultural, mas também tem a parte da vivência mesmo, que você vive, uma pessoa vive coisas diferentes, uma pessoa preta vive coisas diferentes só de ter nascido preta, né? E coisas que às vezes é difícil de explicar. E que muitas vezes são coisas que são questionadas. E é tão difícil quando você é questionado de uma coisa que você sente, mas que você não consegue explicar. foi por isso que É, eu falei, né, pessoas que eu conhecia passaram por isso, elas me explicavam, eu falava, mas eu não tô entendendo. E aí, depois você começa a prestar atenção, mas precisa parar para prestar atenção, para você conseguir ver isto, coisas pequenas, isto. assim, nossa, realmente tem diferença, né? Não deveria, mas Uhum. Mas tem, é real, né? E aí eu acho que eu cheguei aqui e num primeiro momento eu não via as pessoas, nem no. Aqui, enfim, é um lugar super multicultural, né? Tem gente de tudo quanto é lugar. Mas eu não via, assim, né? Não via muitas pessoas pretas. E aí, é claro, né? Eu fui aumentando a minha rede social. E eu falava, eu tenho que buscar lugares, eu tenho que buscar algum lugar, eu tenho que buscar algum lugar. E eu acho que é importante dizer que no Brasil eu vivi em dois mundos. Muito interessante, assim, o mundo profissional, enfim, eu estudei, o lugar, a escola onde eu estudei, estudei numa escola particular, uma escola grande até, mas que tinham, acho que seis pessoas pretas na escola inteira, assim, e tinham, sei lá, você é de São Paulo? eu sou de São Paulo. Eu sou de Nossa, São Paulo. nossa, que escola É, é essa? Que eles ficam- eu posso falar o nome da escola, é Colégio Maria Imaculada, um colégio de freiras. E eu, assim, seis não, eram oito, porque enfim, sei quem são essas pessoas até hoje. Sim. Porque éramos nós naquela escola, e uma escola grande, enfim, lá acho que tinham uns 1.000 alunos, imagina. É,
Então, assim, por si só, eu cresci num ambiente branco, predominantemente branco. Meu pai é africano, nigeriano, e ele sempre foi muito presente na comunidade nigeriana. Então eu vivia nesses dois mundos, o mundo das pessoas brancas que eu estudava e o mundo da comunidade nigeriana. E Sim, era muito separado. E todas essas pessoas que eu desculpa, eram pessoas bem-sucedidas, que vieram da Nigéria, de repente, para o Brasil para estudar, porque na época tinha um programa, né, para estudantes que, enfim, que vinham da África, na USP, então tinham muitos nigerianos que se formaram e alguns voltaram para a Nigéria e outros continuaram no Brasil. Então eu vivia nesses dois mundos. E aí eu fui crescendo, eu confesso que eu fui me afastando um pouco ali da comunidade nigeriana, mas eu cresci numa escola de samba. Então, eu vivi. Aí vem de novo as pessoas pretas, a coisa da cultura, a coisa do candomblé, e ali, né, na escola. Então, essa foi minha vida. Então, sempre nesses dois mundos. Mudei para cá, e aí eu fiquei só nessa parte das pessoas brancas. E aí eu sim. falava, gente, tem alguma coisa, o que é isso? O que tá faltando? O que tá faltando? E foi quando eu comecei a procurar, e aí eu fui conhecendo pessoas, fui entrando em comunidades e tal. Então hoje eu brinco que eu faço parte da comunidade canadense de pessoas pretas e faço parte da comunidade de brasileiros. E hoje eu tenho muitos brasileiros que me procuram por eu ser preta. Eu fico super feliz em dizer que nesse momento 70% dos meus clientes são clientes pretos, brasileiros. Que legal. Mas são pelo É, mundo ou só no Canadá? Estou no Canadá, eu só atendo no Canadá. Eu não atendo no Brasil, em outros lugares. A demanda aqui é alta, né? Então, enfim, né? No Brasil, eu não posso atender, né? Fazendo psicoterapia. Em outros lugares, eu ainda posso oferecer serviço de consultoria e tal, mas como psicoterapeuta, eu posso atender só aqui, né? E Sim, no sim. Canadá, fui tirando as licenças dos outros lugares também, né? Mas é muito legal, assim, perceber que as pessoas chegam, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. As pessoas pretas não têm muitas oportunidades. Hoje as coisas estão diferentes, estão caminhando e tal, mas não tem muitas oportunidades. Então, só a gente parar para pensar assim, né? Você que já teve em alguns países, quantas pessoas, quantos brasileiros pretos você via assim ao seu redor? Olha, eu Não tenho eram uma amiga muitos, né? minha, Eu acredito. uma... não era muito, porque é o que eu falei, em E acho que brasileiro você travou para mim. travou o meu. Voltou? Deixa eu ver. Voltou, pronto. Pronto. Eu tenho uma amiga que mora até hoje na Austrália e eu tinha uma amiga que morava em Portugal, mas voltou para o Brasil. Ela foi morar em Ilha Bela. Mas você me perguntando assim, era uma porcentagem. Tem um. É pardo, que é meme. Sim, assim, tem essa coisa a gente nem vai entrar muito nisso, né? Porque, enfim, é outra discussão. Mas as pessoas pardas também são pessoas pretas. Tipo, é Ah, isso, ok. né? Porque, Então, vamos olhar, vamos pensar nessa definição. que brasileiro tem. Eu acho que tinha muito mais. é, Tinha muita gente parecido com o português. Português, não sei se você já foi para Portugal, mas tem uma diferença, né? O pessoal do norte e do sul, né? Quanto mais você vai indo para o Algarve, porque eles estão perto do Marrocos, vai ficando mais parecidos, mas é o Marrocos, né? Então acho que eles são. Uhum, Eu acho um pouco diferente. Você percebe você vê uma pessoa do Marrocos, você consegue ver assim as fisicamente, assim. Uhum, eu acho que tinha muita gente parecida, assim, com cara de português na Austrália, sendo brasileiro. É, Tinha algumas que são asiáticas, mas também era um número pequeno. uhum. É uma coisa assim, de você vê, mas você quase que conta nos dedos, Eu não fui é? fazer, eu tenho uma de outra. Uhum, é. É, é muito Porque não chega. Porque não chega por conta de questão social e tal. E eu tô falando especificamente dos brasileiros, tá? Porque aí cada lugar acaba sendo diferente, né? Mas sim, especificamente dos brasileiros, né? sim. Enfim, e aí foi assim que eu cheguei. E aí depois de um tempo comecei a olhar um pouco para essa questão da profissão e tal. E aí o processo de licença e tudo mais, né? Então, hoje sou psicoterapeuta aqui e
é isso, assim, a maioria dos meus clientes são imigrantes pretos, né? Brasileiros ou não, mas imigrantes pretos. Sim, sim. E falando do antes, né? Eu sei que tem muita diferença de ser um imigrante. Eu já mudei, né, sozinha, com meu marido e com o filho. Então são três imigrações totalmente diferentes. Mas tem alguma coisa que você falaria para ajudar alguma família ou algum imigrante para quando chegar aí não se sentir sozinho, né? Como Uhum. conseguir uma rede de apoio mesmo de longe, assim, já chegar conhecendo talvez alguém, tem algum nome, alguma Uhum. coisa. Porque eu não sei se você Eu falou acho que que fez isso, né? eu não fiz Tudo isso, bem. mas hoje eu tenho toda a cartilha Sim. Não, agora quando eu do vou pra quanto já procuro todo mundo que eu posso. eu tenho toda a cartilha e eu falo, eu divido a minha experiência, o quanto que foi mais difícil para É, mim, porque eu não tinha nenhuma referência. E quando chegou aqui que eu fui procurar e até achar, e aí você já tá meio vulnerável quando você chega num lugar e não conhece ninguém. Então, eu sempre falo de. Hoje a internet ajuda muito a gente, né? sim. Então, o Facebook, o Instagram, ele ajuda muito a gente a achar pessoas, achar comunidades, saber como as coisas funcionam. Seja por comunidades online, seja por, às vezes, pela religião, né? Então, por grupos de igreja. Eu sempre falo para as pessoas: procura um pouco. E o Google ajuda a gente muito, né? O GPT também, mas o Google ajuda a gente muito para saber quais são os bairros que têm mais pessoas pretas, né? Sim. É, isso não significa que você vai escolher morar nesse bairro, mas você sabe onde estão as pessoas, porque de repente é aquele lugar que você vai achar comunidades que você pode frequentar. Porque não é que as pessoas pretas só podem estar com as pessoas pretas, não é isso, mas saber onde de repente você pode bater essa sensação de pertencimento é uma coisa que pode melhorar assim no início. Especificamente, eu acho que na verdade, isso é para todo mundo. Mas eu tenho que reforçar que para as pessoas pretas, essa questão do pertencimento, das pessoas entenderem do que você está falando, faz muita diferença. Porque você, sendo imigrante, tendo sotaque, ou aprendendo a língua ainda, se você, né, não tem influência, você já é diferente, né? Então você já se sente por fora, né? E tendo essa parte racial é um passo mais atrás ainda, né? Você fala assim, nossa, eu tô mais fora do fora, tô fora de tudo. Sim, e eu acho que assim, o olhar para a pessoa preta, a gente recebe um olhar que é muito característico, assim, a gente sabe. Sim. E aí, pensa que você chega num país, e aí essa sensação, já sou diferente, de repente tem a questão da língua, e é tanta coisa, e ainda tem essa sensação que é real, mas e que é uma coisa que a gente carrega. Então, imagina o quanto que isso, você fala, nossa, como é que eu fico? Então, se de repente a gente tiver num lugar onde pessoas estão ali que viveram a mesma coisa que a gente, estão vivendo, e às vezes são até comunidades onde, de repente, o inglês é a primeira língua, e não é nem sobre a língua, mas é de você estar com pessoas que entendem um pouco, eu vou dizer um pouco porque cada pessoa tem uma situação, uma parte de um lugar diferente, né, de experiência de vida. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Então, eu diria que procurar essas comunidades, mesmo de maneira online, e ter isso ali em mãos, às vezes fazer um contato mesmo, olha, eu tô mudando e tal, enfim, eu acho que é uma coisa bem interessante. Ajuda bastante. E você mandou uma mensagem um tempo atrás, né, pra mim que eu achei incrível, porque querendo ou não, cada cultura vê isso diferente. Você falou de uma amiga sua do Quênia, de onde que era que você falou que ela falou que nunca pensou, né, disso, né, que eu preciso procurar uma comunidade negra no Canadá, que ela falou isso, Uhum. todo mundo era tão igual lá que quando ela chegou ela falou Em assim, Gana, é de não tava Gana, e aí entendendo. ela falou, a gente, enfim, se conheceu na escola, né, das nossas crianças e tal, e a gente falando um pouco sobre isso, ela nunca pensou. Foi pensar nisso quando chegou aqui e viu que o filho dela era diferente das outras pessoas. Todo mundo sabe sobre racismo, mas uma coisa é saber, a outra coisa é viver a experiência do racismo. Né? Principalmente onde, se você vive num país, por exemplo, sei lá, da África, onde a grande parte da população é preta, né? Você é isso. Você tá ali, você não precisa procurar. Mas aí, a partir do momento que ela veio para cá, ela falou: nossa,
É verdade. E foi uma conversa assim de porta da escola. Eu falando de uma preocupação que eu tive foi saber se na escola tinham crianças pretas, até Sim, para o meu filho não ser o único ou a minoria, né? Então sim, isso foi uma coisa que eu vivi, porque eu era a minoria da minoria e foi difícil. Não dá para dizer que não foi, porque foi bem difícil. E eu acho que eu sempre penso nessa questão, assim. E eu, quando eu converso, né, com mães imigrantes ou pais, enfim, sobre isso, eu acho que é importante a gente conseguir falar sobre o quanto é importante a gente se sentir pertencente, mas tomando cuidado para a gente não, de repente, passar aquela experiência que a gente viveu para os nossos filhos. E aí, sim. esse é um ponto, é um limite bem linear, assim. Como proteger sem. Não é traumatizar, é sem levar os medos, né? Assim, Isso, exatamente. Exatamente. Então, é um trabalho que precisa ser feito muito individualmente para a gente não misturar as coisas, né? E sim, atrapalhar. E atrapalhar, na verdade. sim, com certeza. É, e como é que você acha que. Eu não sei se nessa parte tem, provavelmente tem, né? Que você tem que pensar no filho, né? É, como é que você prepara a pessoa emocionalmente para essa mudança, né? Quando você tá saindo. É com certeza que eu falei, né? Uma pessoa singular indo para a carreira ou sendo estudante, provavelmente é bem diferente de uma família, porque você também tem que cuidar da parte da criança emocionalmente. Mas e essa parte, vamos falar de uma pessoa singular, como ela se prepara emocionalmente para passar por isso, para poder entender, né, que tem essa diferença, que ele vai precisar pensar nisso. Provavelmente ele não precisou Uhum, pensar, dependendo de onde você veio do Brasil, uhum. mas eu acho que todos, pelo que eu conversei, todos passaram um pouco, né, de racismo, querendo ou não. É. Eu, olha só, eu acho que tem duas coisas. A primeira é, do mesmo jeito que a gente precisa fortalecer a nossa autoestima para conseguir lidar com essas situações no Brasil, a gente também precisa fortalecer, e isso vai ajudar a gente a lidar lá fora, olhar um pouco para a expectativa. Qual que é a expectativa que eu tenho? Porque às vezes uma pessoa tem uma expectativa de que ela vai mudar de país e não vai sofrer racismo nenhum. E Sim, pode ser que não, dependendo do lugar onde ela vai morar. Mas sim, pode ser que sim também. E aí, assim, é trabalhar muito essa expectativa de que, eu vou mudar de país e lá isso não vai acontecer. E aí, dependendo do lugar, né? Porque a gente já sabe, por exemplo, os Estados Unidos, que é super segregado, enfim, de repente o Canadá a pessoa não sabe muito como é que vai ser, dependendo do lugar, entendeu? Então, eu acho que é olhar muito para a expectativa. Então, eu sempre falo muito sobre isso para a pessoa não chegar no lugar e se assustar. Então, sim. entrar nesse aspecto da expectativa dela é super importante. Aí tem esse trabalho da autoestima e de imaginar situações. E aí isso é muito individual, porque depende muito de onde essa pessoa parte. E muitas vezes, se é uma pessoa que não tinha muitas condições no Brasil e aí vem para cá nessa ideia de eu vou crescer, eu vou conseguir crescer e tal, e realmente consegue, às vezes ela nem considera o racismo, porque o sofrimento na vida dela era tão grande no Brasil, não só em relação à raça, né? É que hoje a gente não fala mais em raça, a gente fala em etnia. Até quando você estava falando É, da pessoa, né, de Portugal e tal, porque na verdade está errado falar de raça, mas ainda eu eu ia, acho eu que, ia sei falar lá, etnia, mas eu pensei que era a palavra errada, acho que eu troquei no meu. não, o certo é etnia mesmo, mas é que ainda a gente ainda tem um longo processo pela frente. Mas enfim, e aí isso ela não vai considerar. Então, olha, é muito individual. Então, a base do meu trabalho está nesse fortalecimento da autoestima e na expectativa, porque é a partir daí que a gente consegue traçar esse plano, né? Que é um plano de imigração mesmo. Sim. Eu sei que, conversando com a Luana e a Dani, que eu não sei se você conhece elas, mas a Daniele Ribeiro e a Luana Colcher. é, a Luana eu conheci na Austrália e ela mora hoje no Uhum, Brasil e elas, as duas são do CIETAR, no uhum, Brasil. Você conhece o CIETAR? Mas não elas falaram conheço. que tem uma diferença grande no imigrante. Quanto mais poder aquisitivo, né, é diferente a experiência, né? E você acha Isso. que nessa parte de etnias também, eu falo a palavra certa,
Eu sabia que era essa palavra, mas eu troquei. É, você acha que isso também tem. É que você falou, né, que uma pessoa que sofreu tanto, tudo, que vai pra lá. Então, você acha que tem esse impacto diferente aí? Ou é difícil falar? Eu acho que vai de experiência para experiência, né? Mas, por exemplo, Vai. a pessoa que tem um poder aquisitivo menor, que vai precisar ralar um pouco mais, talvez seja exposta a tipos de pessoas diferentes, né? Com uma educação diferente. Eu acredito, eu não sei se eu tô falando errado, Eu mas acho que o racismo ele vai acontecer, não importa onde você estiver. E não sim. importa quanto dinheiro você tem. Né? Eu vou dar um exemplo, tá? Meu pai é médico. Uhum. Meu pai é médico, ele. Enfim, e eu estudava nessa escola particular, né? E naquela época, os médicos usavam branco. Não tinha uma época no Brasil, né? Todo médico usava branco. Usa até hoje, né? É, é... Eu tô velha Hã? assim, pra mim usa branco. Eles usam azul? Não, isso aí. Não, então, é porque agora, enfim, dentro do hospital e tal, tem aquelas roupas de médico, né? Que aí tem a cor do enfermeiro, a cor do médico, a cor da. Mas assim, Mas, quando o médico trabalhava no consultório, assim, eles se vestiam todos de branco. E vamos pensar assim, eu tava numa escola de classe média alta, tá? uhum. E aí todas as crianças falavam pra mim que meu pai era açougueiro, que ele não era médico. E eu ficava nessa briga. Médico, ele não é açougueiro. Uma coisa muito boba, de criança, de é, entendeu? Então, tipo, isso é racismo. Né? Isso é racismo, porque não tem um médico preto, né? O médico vai ser. A pessoa preta vai ser açougueira, não vai ser médico. Você entendeu? E aí, assim, e eu. E como que esse processo de você entender toda a história, entender sobre o racismo, de letramento racial, né? Porque o letramento racial ele não acontece só com a pessoa branca, ele acontece com a pessoa preta também. De entender como é que é isso. Uhum. É, foi importante para eu entender essas situações. Então, por que eu estou dando esse exemplo meu? É, então, eu estava num lugar de privilégio, mas mesmo assim eu sofria racismo. Sim. Entendeu? Então, assim, pode ser que as situações sejam É diferentes, diferente. É isso que mas o racismo. É. é, E aí, talvez existe. algumas vezes pode ser mais explícito, eu não sei. É, Uhum, não vou te contratar, mas assim, você sabe o porquê, né? Alguma coisa assim, se você precisa do emprego. eu. Enfim, eu sempre estou estudando esse assunto e tal, né? E a gente discute muito isso sobre, às vezes, enquanto maior o nível econômico da pessoa, mais ela sofre, porque ela fica não pertencente mais ainda. Porque se a gente for pensar no Brasil, tá? A maioria das pessoas ricas no Brasil são pessoas brancas. Eu não sou, então não sei. Não, não, mas se a gente for Fala parar isso, elas. olhar para estudo e tudo mais e tal, são pessoas brancas, entendeu? Então ela tem pode viver uma sensação de não pertencimento e de experiências de racismo, de você não faz parte, entendeu? Então eu acho que isso é muito relativo, mas eu arrisco a dizer que não tem diferença. Né? Eu não estou falando de oportunidades, eu estou falando da experiência do racismo em si. Sim, sim, vai acontecer. De ser visto de outra maneira, assim, né? Nossa, você tá aqui, você. Nossa! E tem uma frase assim, nossa, mas você nem é tão preta assim, né? Quando a pessoa fala, ai, você. Não, nossa, você Brasil. nem é tão preta assim. É, no Brasil, especificamente no Um monte Brasil, de né? amiga minha já falou que escutou alguma coisa nesse gênero, né? É. Dessa E frase. por que eu tô falando isso? Porque quando a pessoa muda pro exterior, ela carrega tudo isso. Porque a gente carrega tudo que a gente viveu. Sim, sim. Entendeu? Então, acho que por isso que é importante falar, assim, que essas experiências que são vividas no Brasil, a gente traz para o lugar onde a gente muda, né? Para onde a gente mora, né? E falando nessa parte de, né, de emprego, qual que você acha que são os maiores desafios, né, que uma pessoa negra sofreria, assim, para conseguir um emprego? Eu acho que não muda muito no Brasil e fora dele, assim. Eu acho que de repente, essa coisa de racismo institucionalizado, se é uma empresa que não está olhando para essa questão de diversidade. Às vezes tem empresas que fazem aquela coisa, por exemplo, agora nos Estados Unidos mudou, né? Mas tinha aquela coisa de cotas, né? De Sim, cotas de pessoas pretas e tudo mais. Então, assim, tradicional, né? será que aquela empresa está fazendo isso porque realmente quer trazer diversidade para a empresa ou é só aquela coisa, tá, vou fazer porque eu tenho que fazer? É, Isso. Então,
tentar dar uma olhada em relação a isso, eu acho que é uma coisa importante, às vezes até contactar pessoas. Então, eu acho que isso pode acontecer em todos os lugares, assim, essa coisa do racismo institucionalizado, né. Eu acho que tem, Eu acho que pessoas, por exemplo, singulares que vão sair para trabalho, são pelo trabalho os trabalhos que estão fazendo, né, pelo currículo, porque eles provavelmente fizeram, né, entrevista e tudo mais. Talvez dentro da empresa possa ser uma situação diferente, né, mas muitos que saem também já a trabalho, provavelmente estão saindo também. então, mas olha que interessante que você está falando. Eu tenho uma cliente aqui, que veio transferida, uma posição ótima, assim, da empresa que ela estava para cá, foi super legal e tal. E lá ela fazia parte de um comitê de pessoas pretas, tinha acontecido um monte de coisa, e aqui não tem. E aqui não É no tem. Brasil isso? Tinha Ela veio do Brasil para o Canadá, do Brasil para o Canadá. E aqui e não não tem. tem. Não tem não tem esse núcleo, né, de, enfim, de diversidade. Porque entende-se que o Canadá é um lugar multicultural, então não tem. E aí ela, mas como assim? Isso é uma coisa tão forte no Brasil. É tão... Não tem, não tem. E é até essa, ela chegou na terapia por conta disso, porque ela se perdeu, assim. Na Você equipe travou aqui dela só pra tem mim. pessoas brancas, a equipe é. Oi? Desculpa, você deu uma Travou? travada. Você falou, ela chegou e travou. Deixa eu- Agora voltou já. Tá. Não, então, ela chegou, e aí, agora eu não sei onde eu tava, que parte, né? Você escutou? Não, que você falou que não Mas assim, ó, tem, ela falou, nossa, mas é tão comum no Brasil como não tem. Aí você falou que no como não Canadá tem aqui e não tem, tal. que tem muitas pessoas de vários lugares, eles falaram, não precisa. É, tipo, não é uma iniciativa que precisa. E aí ela entrou, assim, foi onde bateu essa questão de pertencimento para ela, porque até então, assim, toda feliz, eu fui transferida, olha que legal e tal, rará. Aí chega na empresa, assim, a maioria dos colegas brancos não tem, porque assim, ok, lá a maioria dos colegas dela também eram brancos, mas tinha esse núcleo, então ela, né, tava sempre participando e trazendo coisas e tudo mais. Aqui não tem. E além disso, os companheiros de trabalho ali dela são, na grande maioria, dos Estados Unidos. Não são imigrantes. Inglês como primeira língua. Então, olha só como bate. Que a imigração deles para o Canadá, como, né, se fosse só mudar de... De, Não sei tanto da parte de visto, porque eu acho que é bem mais fácil, né, para eles mudarem para o Canadá. Então, para eles é uma imigração muito mais fácil, né? uhum. É só mudar É, de casa um pouquinho ali, sim. viaja Uhum. para visitar as famílias, que é mais perto também, né, do que no Brasil. É. Então, eu acho que essas dificuldades, assim, e tem a coisa, eu acho que do isolamento social também, porque essa coisa de, essa visão, assim, eu sou a outra pessoa, assim, né, esse olhar, assim, será que estão me olhando assim por causa do meu sotaque? Será que estão me olhando assim porque eu sou preta? Será que eu estou olhando assim porque eu sou brasileira? Será que, né, Sim, tudo isso atrapalha, né? Então, eu acho que essa coisa do racismo institucionalizado e a parte do isolamento social, assim, e de se sentir pertencente de fato àquele grupo pode dar uma atrapalhada, assim, né? E aí sim. é isso, assim, eu sempre falo sobre isso. O que que você pode encontrar? E aí eu acho que até a gente falou da Renata, a Renata faz treinamento intercultural e tal, e eu acho que isso é super importante para também falar sobre isso, desse aspecto assim mais de trabalho, sabe? Sim, é importante você também entender o outro, né? Se, da onde ele vem, o porquê que está fazendo isso, a Uhum, história deles, né? E entender, às vezes, talvez alguma coisa. Porque tem aqui, etnocentrismo, tá certa a palavra? uhum. Você, como sua cultura, você vê de um jeito e você vai para outro e fala assim, mas eu sou melhor nessa parte, né, da cultura. Isso. Mas você não Isso. entende. Eu estava falando esses dias com uma pediatra, é um pouco separado do assunto, mas é para tentar explicar um pouco, porque ela fala assim, aqui é tudo muito frio, os médicos, eles fazem, tem que fazer e vai embora, né? Mas eu falei assim, tá, Uhum. mas são caras as consultas. Se ele for fazer a mini terapia que todo médico faz no Brasil, você já vai deixar provavelmente um órgão para pagar os 15 minutos de, né, de consulta com ele. A mais, você vai deixar quantos órgãos para trás, né, para poder pagar essas consultas? E aí ela Uhum. falou, é verdade, né? Eu falei, você tem que pensar, né, como é que funcionam as coisas aí, né? Então, é É. importante poder entender a outra cultura também, para não falar, nossa,
eles não gostam de mim. Talvez é o jeito deles. Se vocês Isso. forem para a Suécia, eles são pessoas fechadas, né? Então, fala assim, ah, não gostam de mim, mas pode ser que não goste. Mas, Sim, pode ser no real. geral, pessoal de trabalho, assim, trabalho é trabalho, amizade é outra coisa. Então, eles não fazem Isso. amizade com o pessoal do trabalho. Então, é diferente. Então, é importante também entender o local, né? De onde você está mudando, como as pessoas agem. Uhum. Você chegar abraçando todo mundo no Canadá, eu acredito que seja uma coisa bem diferente para eles, né? Aqui tem essa coisa, uma dificuldade bem grande, né, para nós brasileiros de ter esses amigos no trabalho. Ah, Porque também não é assim, assim, não é generalizado, tá? Mas na grande maioria dos lugares você não faz amigos no trabalho, é. Então, né? assim, é importante. Aí a pessoa pode pensar, "Ah, não gostam de mim, mas dá uma olhada na cultura da pessoa, porque às Assim, vezes é cultural, não é contra você, um problema com você, né? Eu acho que é importante. uhum, E aí, esse é um trabalho, acho que da Rê também, né? Que ajuda, já vem, fala assim, vamos explicar um pouco como funciona para você não ter esse choque cultural quando chegar lá, né? cultural. Sabe, e você me falou disso, eu vou sair um pouquinho, mais volto, mas é porque eu achei que tem um exemplo bem legal, assim, que às vezes eu atendo mulheres que são casadas com eh, canadenses, né, enfim, né, e aí tem uma questão da língua, né? E aí coisas assim, por exemplo, lembro que uma vez uma cliente falou, ela estava muito brava com o marido, porque eles iam escolher alguma coisa, não sei o quê, e ele falou assim, ela falou, ah, vamos fazer isso, isso, aí ele falou assim, ah, whatever. E aí ela ficou muito brava. E aí Sim, ela estava muito brava, assim, e foi bem logo depois da sessão dela, assim. E aí eu falei pra ela, escutou e tal, deixei ela falar. E eu falei pra ela, você já parou pra pensar que esse whatever pra eles é muito, é o nosso assim, ah, tanto faz, se você quiser esse ou se você quiser aquele. Aí ela sim. parou assim, ó. Porque o nosso whatever parece um dane-se você, né, quando a gente escuta. Falei Mas não aí. é. Aí ela, gente, então, olha só como a gente precisa, às vezes, parar, revisitar para entender. E como é difícil fazer isso, né? É difícil. Ah, não, na hora você já, Mas necessário. né? Mas depois você fala, nossa. É necessário. Mas é importante que você começar a pensar. Uma pediatra trabalhando, quer dizer, ela não fez a transição, né, para os Estados Unidos. Ela é pediatra no Brasil, mas ela chegou há pouco tempo. Ela tem que fazer a transição do Da certificado, lista, toda coisa. É. Uhum. processo, né? E aí eu falei disso, né? Ela falou assim, ah, porque falta esse carinho, né? Eu falei, mas eu acho que eles iam te custar muito mais caro do que já, né? É uma questão Uhum. cultural, uma questão de financeira, que eles não têm esse tempo para ficar, né? Você tem que chegar lá, falar o que você precisa e sair fora. Se você não falou, perdeu, marca outra consulta, né? Consulta. É bem, é diferente, né? É diferente. Aí, eu acho que principalmente nós, brasileiros, a gente se acostumou de outro jeito. Os brasileiros que têm convênio e tal, apesar de que eu já trabalhei no SUS e o SUS tem as suas dificuldades, mas é um lugar que acolhe muito, né? Sim, Apesar das dificuldades. Mas aqui eu vou falar um pouco da parte privada, assim, né? A gente é mimado lá, né? Eu gosto, não tô dizendo que eu não gosto, não. Eu gosto desse mimo, olha, é mas um a gente é clássico, mimado. é voltar para o Brasil e fazer tudo que você precisa fazer de lá. Exatamente, todo mundo faz, todo mundo que Trabalho mora fora, né? Passa, tem esse mimo aí, né? Quem, enfim. Mas é real. E aí a gente sai e fala, gente, como assim? O médico nem falou comigo direito, nem conversou, e o médico, né? E aí a sim. gente tem que parar para pensar no referencial. Né? E aí eu nem tô colocando aqui gosto, não gosto, se você tem que gostar, não tem que gostar. Não é esse o ponto. O ponto é entender qual que é qual que é o aspecto cultural, né, da medicina no lugar onde você está morando. Né? Volta um pouco para aquilo que você falou da você antecipar, né? Você ter a expectativa que você vai ter. Então, se você sabe como é que funciona, né? Por exemplo, no Canadá é diferente, é mais tudo pelo governo, né? Um sistema de saúde. Mas nos Estados Unidos é tudo meio que pago, né? Ah, Então, uhum. é, é importante você saber essas coisas em tudo na vida. É, Isso. Uhum. alugar uma casa, nossa, cada país que eu passo é um negócio diferente. Aqui na Suíça tem que fazer carta, escrever a história da família para falar, por E favor, deixa eu alugar esse apartamento. E, tipo, falei, gente, não é loucura isso, né? Então tem que ajustar a sua expectativa, porque não é expectativa chegar lá e, é. que nem no Brasil, Uhum. é mais fácil, talvez, de alugar. Nunca aluguei uma.
no Brasil. Ah, acho que no Brasil eu acho que mais fácil. Então, eu saí com 18 anos, então o meu primeiro apartamento que fui alugar foi na Austrália. E aí eu visitei, aí tem que falar, né, mostrar o dinheiro, mostrar visto, nanana. E nunca tinha feito isso no Brasil. Então é importante você entender como as coisas funcionam, o que vão esperar também de você, né, quando você tá. Uhum, Eu acho que é. pode trazer muita ansiedade, angústia. É, Eu gosto de falar sobre essas das consultas médicas, né? Então eu falo, escreve o que você quer falar, né? E aí olha, porque na grande maioria das vezes você não vai ter 1 hora de consulta. Então, assim, quais são as principais coisas? E escrever sobre, às vezes, a linguagem, né? A gente não sabe, porque quem aprende a falar, mesmo quando você tem influência na língua, tem coisas que você não sabe falar. sim, Isso, né? De dor, de a dor é. Você não sabe. Então, assim, estudar para conseguir falar sobre tudo que. Até porque quando você. Eu acho que às vezes conversar com o médico é um pouco intimidador, né? E aí você esquece tudo. Então eu sempre falo sobre escreve, escreve, assim, puxa o caderninho, o celular, o que for, para falar, olha, eu queria falar disso, disso, tal. E às vezes ter essa consciência de que não vai dar para falar de tudo. A consulta não é igual. Né? sim. Então, conversar sobre isso eu acho que é importante. E eu sempre falo, eu escuto muito, eu acolho essa reclamação. Né? Sim. E aí eu falo, então, mas agora a gente tem que pensar no que é real aqui. Será que vai valer a pena ficar se debatendo? Porque é ruim, porque é ruim, porque é ruim, porque é ruim? Tá, é ruim. A gente tem outra possibilidade? Não tem. Então vamos lá, vamos tentar trabalhar em cima daquilo que é real. Mas antes eu acolho, porque eu sei que é difícil, eu também já sinto de vez em quando, eu fico, Deus, né? Mas é isso, então tá, é o que meio que eu falo assim, é o que eu tenho, então vamos lá, vamos olhar para isso, né? E encarar isso de uma maneira real. E isso não significa, não é sobre gostar ou sobre não gostar, mas encarar que a gente está vivendo uma vida diferente quando a gente migra. Não adianta, quando a gente fica muito preso ao referencial do Brasil, a gente sofre muito e a gente sofre mais, sofre mais. Quando a gente começa a entender, assim, sabe, de que não, peraí, aqui é diferente, as coisas vão ficando. Eu não gosto de usar mais fáceis, eu gosto de usar menos difíceis. É, você falando isso, eu lembrei o que a Dani, eu não sei se foi a Dani ou a Luana falaram uma vez pra mim, que existem três tipos, provavelmente existem mais, mas ela falou de três tipos de imigrantes, né? Tem um que não se mistura de jeito nenhum com ninguém, fica só no Uhum, grupo deles. Tem o do meio, que é meio a meio, né? E tem o que se mistura totalmente, fala assim, não, não quero mais saber dos brasileiros, né? Ela falou, os dois extremos não são ideais. Ela falou, eu entendo o extremo de não querer falar com nenhum brasileiro se você for passar, tipo, 2, 3 meses para aprender a língua e você tá lá para fazer isso, né? Mas no geral, assim, é bom você, né, aprender tanto a cultura local, se integrar com a cultura local. Eu sei que eu acho que o que eu mais escuto de pessoas, de imigrantes pelo mundo inteiro, é, nossa, eu não consigo fazer amizade local, que acontece muito, né? Que uhum, é comum isso também. Às vezes no que você está trabalhando também tem muito mais imigrante. No que eu fazia, por exemplo, eu trabalhava na parte de hospitality, que eu era barista de café quando estava na faculdade. E tinha muito mais imigrantes servindo mesa, né, do que uhum, locais. Então, depois que eu uhum. passei na parte de marketing da empresa e tudo mais, eu comecei a fazer amizades mais locais. E é comum Isso. isso, né? Quanto mais tempo você está no país, mais você entende também, né, de como estão acontecendo as coisas no país. Eu acredito que vai também, Uhum. mas É. não, se isolar totalmente nos dois extremos não são muito ideais, Não né? porque eu acho que o ideal é a gente tentar de fato integrar coisas e ver o que faz sentido. O que faz sentido nessa cultura para mim? Ah, isso faz sentido. Isso não faz, mas eu vou precisar caminhar assim em relação a isso. Não tem jeito, porque eu preciso adquirir isso, porque senão, por exemplo, um exemplo bobo, assim. Eu acho que tudo mudou depois da pandemia, mas vamos pensar um pouco antes, nessa coisa de limpeza e organização e tal. Sim. Quando a gente mora fora do Brasil, principalmente assim na América, aqui no, vamos lá do Canadá, porque nos Estados Unidos não é tão forte assim, mas enfim, a gente tira o sapato para entrar em casa, né? Na Ásia, na Suécia, e eu morei na Austrália, não tinha tanto isso, mas eu fui bastante para o Japão.
E eu adquiri isso em casa e falar para brasileiro, tira o sapato. Muitos me olham com cara feia, até meu sogro tá me olhando, não querem entrar em casa, mas espera aqui, não tem problema, fica 3 horas lá fora se não tirar o sapato. Deixa pra não entrar. É. E aí, assim, que é, eu acho que é importante entender esse exemplo específico. Fora do Brasil, no geral, a gente tem algum tipo de ajuda para limpeza da casa, né? Ah, aqui não Enfim, tem. que não tem. E quando a gente entra de sapato, a gente traz a sujeira. Sim, Então, tem um motivo para isso, né? Tem um motivo. E, e aí, quando você entende o motivo, você fala, tá bom, né? Vou adquirir isso. Então, olha como é importante a gente entender o que está por trás. sim, Enfim, mas isso é muito real, assim, tem muitos brasileiros que não adquirem isso. E eu acho que assim, gente, não tem certo, não tem errado, tem o que faz sentido. Você falou dos, né, enfim, da sua família. Eu lembro do meu filho pequeno falando assim: tem que tirar o sapato, tem que tirar o sapato, tem que tirar o sapato. Eu falava assim, não, tem que tirar o sapato, tirar o sapato, até eles tirarem o sapato, assim, sabe? Então, é isso, já está incorporado, e, enfim, são exemplos, são coisas que parecem bobas, mas que vai fazendo com que, imagina, de entrar na casa de um canadense e não tirar o sapato, gente, imagina. Né? Tanto que a gente brinca, eu brinco aqui e falo, gente, sapato, eu só uso sapato, assim, bonito, assim, no Brasil. Aqui, porque quando eu vou em algum lugar, eu não lembro nem a última tá vez que eu fiz nevando. Então, pois é quando você tem um evento assim, que você fala, só gente, e agora? Como eu vou fazer? Porque você chega nos lugares, numa festa e tal, você tira o sapato. Então, o sapato nem precisa estar, tipo, tá bom, sabe? Então, se tira o sapato até para entrar na academia. O sapato que você tava lá fora e o sapato que você vai exercitar não podem ser o mesmo. Uhum, é. Então, Que assim, é é igual, cultural. Aqui é pode, né? cultural. É cultural. E aí, se você acha que faz sentido, você incorpora na sua casa. Se você acha Sim, que não faz sentido, você não incorpora. Mas é importante você entender que, como é um aspecto cultural, talvez você vá na casa de alguém, alguma coisa, e você vai ter que fazer isso. e que Né? eu falo assim, é difícil no começo, mas aos poucos, é que eu escrevi esses dias isso no livro, então tá mais aqui na cabeça. É, você acaba adquirindo um pouco o ritmo, né, da cultura local. Por exemplo, se você morava na Espanha e você ia jantar 9 horas da noite, na Finlândia se janta 4 horas da tarde. Então, enquanto você estava tomando Uhum, seu chazinho, seu cafezinho em 4 horas, o pessoal já está jantando. Aí você fala, não, eu não vou adquirir isso. sim. Só que aí você começa a entender o porquê. Porque o país é extremamente escuro no inverno, tem pouca luz solar, então eles vão dormir cedo para acordar cedo e pegar aquele mínimo de luz solar que pode. E quando é verão, eles jantam cedo para aproveitar o resto da noite com o sol, que vai até meia-noite. Uhum. Então, assim, Sim. tem o porquê que as coisas acontecem. A gente pode achar, né, é o etnocentrismo, acho que é o nome, estranho, e falar, não, é melhor no meu país, mas dá uma olhada no porquê que isso acontece, né, na Uhum. cultura local. Ajuda a gente conseguir entender, né, do porquê dessas coisas, né? Aqui Sim, também tem uma coisa de almoço é lanche, é um lanche, não é um almoço igual a gente almoça mais, né? Come mais comida no almoço e o jantar é mais leve. Aqui é o contrário, né? sim. É mais leve o jantar e o almoço, não, desculpa, é mais leve o almoço e o jantar, né? Mas, Se come é, mais, porque mas é também mais o cedo. almoço é diferente, né? Porque se não tem aquela 1 hora também, às vezes você tá. Isso. E de janta é porque é para sentar com a família. Olha É. que E é bonito. mais cedo também, né, Jéssica? É mais cedo. Eles jantam 5h30, 6, entendeu? Então dá tempo de fazer digestão e tal. A gente no Brasil, a gente janta mais tarde, não é? Sim, Então também tem toda essa. Enfim, tudo tem um porquê quando a gente para pensar. E eu acho que esse é o segredo de quando a gente migra, parar para entender o porquê das coisas. E eu sempre sim, falo, não é sobre concordar ou discordar, é parar para entender o que tem por trás, né? sim. E aos poucos se ajustando, né? Por Uhum. exemplo, na Índia, não tanto em New Delhi, né? Assim, eu não sei se New Delhi é a capital, não, se eu posso estar errado. Mas Também não as sei. cidades maiores. Oi? Também não sei. Ah, eu, não- eu acho Tudo que é bem, Delhi, tudo bem. um desses dois, ou se é a mesma coisa também já errei. Eu não sei tanto assim. Mas, por exemplo, no interior, mulher não é muito indicado ir ao mercado sozinha. É uma coisa cultural de lá,
segurança da mulher, né? Porque tem outras partes culturais. Mas é importante, são coisas que você vai ter que parar para pensar, né? E aí, se você começar a se duvidar, né, o porquê que eu vim e tudo mais, vai trazer essa parte emocional, essa angústia, né, esse Uhum, isolamento, uhum. né, também. E eu ia te É. perguntar isso, como é que você acha que as pessoas, alguma coisa que pode fazer para ajudar as pessoas poderem lidar com essas emoções um pouco mais Eu negativas acho que que acontece? eu sempre falo de 2 coisas, que o primeiro é assim, a gente precisa se permitir sentir. Tá tudo bem sentir, tá tudo bem se questionar. Sim. E aí a gente tem que pensar o que que a gente vai fazer com esse questionamento, né. Será que eu vou ficar em looping, me questionando: "Ai, eu não devia, eu não devia, eu não devia, eu não devia". Tá, então vamos tentar revisitar o motivo para que eu vim, né. Então eu acho que, isso é uma coisa que é importante, e eu falo muito que a imigração e a autocompaixão, elas precisam caminhar juntas, assim. A gente entender, assim, se aceitar, assim, aquilo que a gente está sentindo, que a gente está pensando, aceitar o ritmo que a gente está levando as coisas, não parar de se comparar, né, ou não se comparar, porque cada pessoa parte de uma realidade diferente. E assim, mesmo que as pessoas, vamos dizer assim, por exemplo, uma pessoa, 2 pessoas que vieram sozinhas, tá? E vieram para, sei lá, fazer um curso, um mestrado, sei lá, um college, o que for. As 2 vieram, vamos dizer que as 2 têm uma condição financeira parecida. Essas pessoas podem viver a imigração de maneira totalmente diferente. Não é Sim, porque elas vieram daquele jeito. Então, não dá pra gente, não dá pra gente se comparar. E o processo de comparação faz com que principalmente o brasileiro sofra muito. Porque eu, na minha experiência atendendo imigrantes, os brasileiros, eles trazem muito mais essa coisa de comparação do que os imigrantes dos outros lugares. Né? Eles não falando de questões culturais e tudo mais, mas essa coisa da comparação, ai, porque eu queria, né, sei lá, com essa idade eu já tinha que ter XPTO, o fulano chegou aqui, processo de visto, o fulano chegou aqui em um ano. Hoje tá uma loucura, mas vamos falar do período onde as coisas funcionavam dentro do prazo. sim, Então, o fulano chegou aqui, o processo dele saiu em 8 meses, e o meu tá há 11 meses, e por que que com ele aconteceu e comigo não? E aí eu tinha que trazer um pouco, naquela época, hoje o trabalho é outro, mas naquela época qual que é o prazo? Porque até então era, se são 12 meses, com 11 meses e 29 dias, vai acontecer. Mas sim. para algumas pessoas vai ser mais rápido. E aí, será que eu vou ficar nessa? Vamos esperar? Né? O que está sobre dentro do seu controle, o que, que não está. Hoje é outra coisa que a gente tem que olhar, porque essa coisa de vistos está um pouco mais complicada. É, Mas o não é. quanto que é importante a gente, esse processo de, eu diria, de não tentar não se comparar o máximo possível, porque eu sei que essa é o ser humano, né? A gente se compara muito. Culturalmente, nós brasileiros, a gente tem essa coisa mais forte, né? Autocompaixão, eu acho que é importante. É, e se permitir um pouco, sabe? Tá tudo bem eu me sentir assim. Eu acho Porque a que gente. uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas querem mudar, porque o pessoal vem me perguntar, né? E eu falo assim, você tem que pensar que a imigração de cada um vai ser de um jeito. Uhum. Mas a única coisa que vai ser igual para todo mundo é que é devagar. É É devagar, bem sim. devagar. Então, assim, eu já escutei pessoas falando assim, ah, mas eu fazia isso e tô fazendo uma coisa, por exemplo, acho que era uma engenheira e estava trabalhando como entregadora de, né, de comida. Ela falou assim, ah, mas eu estudei para fazer isso, né? Mas eu falei, calma, você chega lá, né? A questão é, você quer chegar lá, então você vai começar a estudar, vai começar a procurar pessoas. Networking, eu acho super importante. Eu acho que no mundo inteiro, né? No Canadá também, para você poder conhecer pessoas e começar com Sim. indicações. Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, quando a minha irmã morou na Austrália 2 anos, e aí ela voltou em dezembro, eu mudei em abril, assim, né? A gente se viu um tempinho, e eu fui depois para a Austrália sozinha. A vida dela, eu gosto de livros, de assistir filme, de sair para jantar, e ela gostava de ir para balada, e ela falava para mim, balada para você vai ser de terça a domingo, né, todo dia, só descansa de segunda, e você já sai do trabalho e indo para balada. Aí eu falei, nossa, que cidade louca é essa que eu tô indo, né? E aí eu fui e a minha imigração foi totalmente diferente. Eu fui para a faculdade, Uhum. eu fiz o que eu precisava, consegui trabalho,
Meu chefe confiava muito em mim, até que eu viajei o mundo inteiro, continuei trabalhando para a mesma empresa. Assim, foi muito. Minha imigração foi totalmente diferente, né? É. E Uhum. da mesma família já foi totalmente diferente. E então é importante pensar e se o que você quer ir atrás também, né? Porque Isso. provavelmente Uhum. não vai ser de graça. E vai ser É. E eu falo que a imigração, ela acontece de uma maneira, né, lenta, né, o processo de adaptação é lento. Ah, tudo bem, a gente tem as fases, a gente tem uma série de estudos e tal, e eu gosto de saber das fases e falar das fases para os meus clientes para eles conseguirem nomear o que eles estão sentindo. Mas independente disso, cada pessoa vai ficar ali naquela fase em um determinado momento. E aí a gente chegar consciente disso é uma coisa importante, né? E eu falo, é interessante a gente estar falando disso agora, porque ontem eu estava escrevendo umas coisas de conteúdo e tal, e aí eu estava escrevendo sobre, eu queria fazer ai gente, como chama isso? Não é anedota, metáfora, uma metáfora Nossa, eu do, já ouvi as duas palavras, mas não sei nem o significado. eu vou falar da metáfora aí você vai. Que O quê? a imigração é tipo um GPS que fica recalculando a rota quando a gente está no trânsito, né? E aí Agora eu gosto totalmente, eu totalmente. gosto dessas coisas. Eu sou uma pessoa Sim, muito prática, assim. Eu gosto de trazer exemplos. Eu não sou. Tanto que eu brinco, né? Que eu falo, gente, eu não sou da academia, não poderia ser da academia. Eu tô, enfim, escrevendo um capítulo de um livro agora com né, só com acadêmicos e a gente se mata, porque eu falo, gente, não dá. Vamos para a parte prática, que eu gosto eu gosto dessa coisa que eu acho que funciona para mim, né? Cada um funciona de um jeito. Mas, e aí eu fiquei, né? Você falou, me veio isso, porque eu tava escrevendo sobre isso, assim, como que é? A gente precisa ter a consciência de que a gente vai recalcular a rota várias vezes. Que a gente vai vai. planejar, ó, ó, vai É, mudar no meio do caminho. E a preparação emocional ajuda a gente a lidar melhor com esse cálculo aí novo da rota, né? Que vai acontecer. Assim, olha, ao meu redor eu não conheço uma pessoa que migrou e não teve que mudar alguma coisa no meio do caminho, porque é isso, é. né? Quando eu estava no Brasil, eu gostava muito de moda. Então eu falei, eu vou Uhum. sair, vou ser a pessoa da moda, né? Cheguei na Austrália, descobri que eu amava. é, Esqueci o nome. Trabalhar com forensics, para polícia, para ver. Ah, Eu não tirando sei o que é foto. forensics. De o Forensics. quê? Forensics. Um departamento da polícia para investigação, né? Tá. Mas eu Uhum. não sou boa com sangue, então imagina você vendo um corpo lá todo assim, eu falei, gente, graças a Deus nunca fui, e não fui porque era muito caro, que bom no meio. Fui trabalhar com marketing, trabalhei, amei a minha experiência, e aí e nisso mudando, né, de cidade, de país, já eu mudei já 3 vezes depois de país, e aí eu tive minha filha, eu falei, não, e agora é um capítulo novo, e eu quero escrever. E eu quero conversar com pessoas, eu quero conhecer histórias, e olha como mudou isso. E cada país parece estar trazendo uma perspectiva Uma nova. coisa diferente. É. Uhum. É importante. Mas eu acho que é importante também você ter pessoas boas perto de você, né? Uhum. Porque isso eu ainda não pesquisei para saber se é uma coisa cultural do Brasil, mas eu acho que pessoas ruins existem no mundo inteiro, mas tem aquelas pessoas que vão te levar para baixo, vão ter aquela Sim. negatividade, aquela Uhum. competição, de um jeito tentar falar assim, mas você não tá quase lá, você falou isso errado, mas se as pessoas te entenderam, assim, né, se você falou alguma coisa em inglês ou ou francês, qualquer palavra, né, da língua diferente, e a pessoa entendeu, não tem porquê, assim, se tá tudo certo, mas tem aquelas pessoas que vão te trazer para baixo, né? E a gente. Então, Eu sempre falo que ambiente é tudo. Né? E sim, aí, por que a gente precisa estar em comunidade? O ser humano, ele não. É muito difícil a gente viver sozinho. Né? E eu não tô falando de se relacionar, de ser casado, de não ser, tô falando de viver sozinho. sim, A gente precisa de uma comunidade, né? E eu acho que a gente tem que sempre estar atento ao nosso redor, porque o ambiente pode trazer a gente para cima e o ambiente pode puxar a gente para baixo. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Antes da gente migrar, durante a nossa imigração, como é que tá isso?
porque eu acho que ajudar a refletir, sabe aquela coisa do choque de realidade, assim, que amigos fazem e tal, porque eu falo mesmo, é assim, é sabe? Tem né? A gente precisa de um equilíbrio em relação a isso. Às vezes a gente precisa escutar uns, não, peraí, vamos lá, mas calma, vamos ver, né? Como é que tá esse nível de cobrança do ambiente onde eu estou? Sim, E isso é uma coisa que é bem importante, falando um pouco sobre essa questão de raça, né? Porque às vezes as pessoas me trazem ah, relatos e aí eu vou ouvindo e tal, e aí eu preciso entrar num caminho de que assim, peraí, isso não é sobre você, isso é sobre o ambiente que você está, que não é saudável. sim. E aí eu começo a pontuar. E às vezes, quando a gente está no meio, quando a gente está vivendo, é difícil a gente perceber. E principalmente quando são situações racistas, porque a gente entra num modo defesa, e aí, assim, às vezes é de medo, às vezes é de defesa, então cada um, assim, né? E essa coisa o racismo, ele traz uma coisa muito forte, a experiência, né, do racismo, de congelamento mesmo, né? Que aí tem, né, como a gente lida emocionalmente, né? Como a gente congela, ou a gente ataca, né? A gente paralisa ali e tal. Mas na grande maioria das vezes, situações de racismo trazem esse congelamento, assim, que você para aí e não sabe como lidar e não consegue lidar e tal. E esse é um trabalho que eu faço de uma maneira assim muito delicada, assim, muito atenciosa e às vezes até com frases decoradas, Jéssica. Assim, decora isso, é isso, de uma coisa assim, eu não gostei, eu não, por que que você está falando? Eu não entendi, e às vezes esse tem uma frase que eu uso muito que é assim, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando isso e aquilo. E não como psicóloga, porque essa é uma frase que até faz sentido na terapia, mas como pessoa mesmo. E Quando aí eu tenho dúvidas, ou você quando eu acha acho que a que pessoa está você fazendo uma fala experiência racista. Oi? Não, 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 imagina, fala. quando você fala isso, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que a outra pessoa fica congelada, assusta? Como Não, eu acho que a pessoa eu, também? eu acho que depende da pessoa, mas na grande maioria das vezes você está falando para a pessoa que você está escutando, que você entendeu o que ela quis dizer, né? Ah, Ah, por exemplo, uma vez eu numa discussão, assim, discussão, conversa, né, enfim, uma pessoa me falou assim, mas eu acho muito mimimi essa coisa de que tem que mudar as, por exemplo, vai, o bolo, nega maluca, sabe essas expressões que a gente foi entendendo? Denegrir, que a gente não deveria usar denegrir, essas coisas. E aí eu falei pra ela assim, então, sabe o que que eu acho? Eu acho que é chato, mas eu acho que a gente precisa parar para prestar atenção e entender o porquê que as pessoas estão trazendo isso. Mas eu uhum. acho que é chato também. E às vezes, eu uso a palavra denegrir. Aí opa, não, peraí. E aí eu troco, porque é essa a ideia. E aí, de repente, os meus filhos não vão usar mais, e os filhos deles não vão usar mais, porque a gente sabe o porquê. A ignorância, às vezes, faz a gente usar. Mas quando a gente já sabe, a gente pode parar. Aí ela, eu não sei. Eu acho que é muito. Eu não lembro a expressão que a pessoa falou assim, mas foi uma coisa assim. Eu acho que esses militantes pretos estão muito cheios de vontade. Aí eu falei. Aí eu parei, assim, aí eu falei. Mas, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Será que você está querendo dizer que as pessoas pretas não podem ter vontade? Você entendeu? Né? Não, não, não foi isso. E aí Ah, começa aquela coisa. acho Mas que a gente sabe como era a reação da pessoa depois. Não, na grande maioria das vezes é assim. Não, não, não foi isso. Veja bem, né? É assim, né? Então eu trago isso, assim, isso para mim, porque eu era essa pessoa que congelava. E aí eu também precisei de muito, muito suporte emocional para aprender a descongelar, né? E aí a gente precisa. Isso é muito individual, tá? Eu tô falando da minha, e é uma coisa que eu divido, e aí eu vou trabalhando sempre, né, com as pessoas. E nesse caso da imigração, onde a gente precisa estar um pouco mais fortalecido, né? Porque eu falo que, dependendo de como você está emocionalmente, você sofre duas vezes. Ter essas coisas meio prontas para esse momento de congelamento é interessante, assim, né? Sim, Como você falou de uma coisa prática, assim, eu acho que é legal, assim, sim. funciona. É, eu estava lembrando agora de um exemplo que a gente falou de ter pessoas boas, né, perto. E eu assisti um vídeo de um médico e ele estava falando sobre a cirurgia bariátrica, né? Uhum.
E ele falou que muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica acabam engordando de novo, né, depois. Sim. E aí ele falou Uhum. assim, você tem que ver as pessoas que estão perto de você. Se você tem a... Fala assim, as pessoas que estão perto de mim gostam de comer, né? Não estão passando fome. Então, assim, se as pessoas não estão indo para academia, não te incentivam, se você não mudar quem está perto de você, você não consegue mudar. Sim. Uhum. Porque o ambiente é tudo. O Sim, ambiente é tudo. Sempre, né? Sempre, sempre. sim, sim, sim. É, eu tô procurando uma pergunta aqui que eu perdi. Eu tava aqui, eu perdi. É que a gente tá entrando em todas, né? Então, Eu tô fazendo assim nas perguntas, aí eu acabei me perdendo aqui. É, eu ia perguntar sobre isso seria no depois, né, da imigração, né? É, que a gente falou um pouco, a gente mistura um pouco. O antes, né, da imigração, quando você está indo e depois, né, estando no país, né, poder se fortalecer, aprender, né, essa coisa da comunidade, né? Uhum. e aí eu ia perguntar como você acha que é lidar com esse é, tá escrito choque de reversão, mas eu não sei se está certo aqui. Uhum. Quando você volta para o seu país, porque eu acho que seria bem diferente, porque você acaba, mesmo indo de férias, você já sente isso, né? Então, alguma coisa que você não tinha que mais se preocupar, estando no exterior, você tem que talvez se preocupar voltando, né? Eu acho que Uhum. pra gente uma das maiores coisas. É, a comida do Brasil eu sempre gostei, né? Então, isso não foi um problema, mas eu Não. acho que depender de carro, porque eu não dependia mais de carro onde eu morava. Para mim, eu senti como se eu estivesse voltando literalmente no tempo. Falei, nossa, eu estava só usando o ônibus ou o trem, e aqui eu preciso de carro para fazer as coisas. Então, para mim, foi um choque Uhum. cultural nessas coisas pequenas, não é nem, nossa, No uma dia coisa a dia. pequenininho e Uhum. parece que fez um impacto muito grande, né? Eu gosto de fazer de uma maneira particular com as pessoas, assim. Eu tento revisitar como é que era a vida daquelas pessoas quando elas moravam. Que eu acho que ajuda um pouquinho. Porque Esse é olha, um... tem uns sinais que faz, isso é do, sei lá, do Mac, assim, tem um negócio que faz assim, ó, e sai ai, como é que é? Que sai é, enfim, umas negócio de festa. bexigas, tem todos uns negócios, assim, às vezes e às vezes é um assunto nada a ver, assim, eu falo, que tem uma Nossa, coisa assim, aí você fala, triste, né? Isso é ok. e sai, eu falo, meu Deus. Mas enfim, eu gosto de ajudar as pessoas a revisitar como que era a sua vida no Brasil. Ah, como você ia trabalhar, como era, lá, como era o final de semana, nanana. Aí volta. Vamos agora falar do momento, assim, esses anos, às vezes a pessoa ficou anos, às vezes meses e tal. Como é que é? Isso, aquilo, outro. Agora imagina como é que vai ser quando você chegar. E aí Sim, a gente vai falando, né? Então, é meio que para trazer a pessoa para esse processo de entender que muitas vezes a gente muda, o país também muda, porque, enfim, às vezes situação social, todas essas coisas, mas a gente muda mais que o país. Então a nossa visão para tudo tem a tendência de ser diferente. Vão ter coisas que a gente vai falar, nossa, que bom, voltei para isso, e outras você vai falar, meu Deus, como? E aí eu volto para aquele período de adaptação lá atrás. Como é que sim, foi essa coisa? Né? Ah, foi assim, assim, assado. Tá, então vamos pensar que talvez você vá viver isso agora? Como é que sim. você imagina? Então é bem assim, é É bem, e voltar aí é bem individual. só que a adaptação Isso. de volta, né? Quando você Isso. passou, você vai lembrando. E eu sou a pessoa do desenho, assim, sabe? Vamos desenhar como era isso, assim, né? Desenho escrito, claro, mas porque quando a gente visualiza, eu acho que a gente traz um pouco mais para a realidade do que acontece. Mas é difícil. E aí eu sempre falo que do mesmo jeito que vai ser que foi difícil chegar, pode ser que seja difícil voltar. Sim, Principalmente porque a gente, né, nós somos brasileiros, eu sei que você está há muito tempo fora, mas a gente traz uma coisa muito forte de julgamento, né? E parece que voltar para o Brasil significa fracassar. não, Então a gente tem que, né? Ai, não deu certo.
Então, esse fortalecimento também é necessário, assim, para eu estar muito consciente das minhas escolhas, entender que às vezes a vida é feita de fases, fases num lugar, fases no outro. E aí, assim, para você, será que está sendo fracasso? Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que. Então, precisa desse trabalho também, assim, sabe? Sim, Então, sim. tudo é muito. São tantas camadas, né? Sim. Tantas. E você, se você, tipo, voltasse agora, com tudo que você aprendeu aí nessa área que você trabalha, o que que você acha que seria o mais impactante para você se você voltasse agora? Não sei se fez sentido a minha pergunta, mas, Não, é, porque você aprendeu, você falou, aprendi muito, né, sobre, né, esse tópico e tudo mais aí. E tá vivendo já há 10 anos, né, uhum. desse jeito, e voltando, o que que você acha que seria o maior choque para você? É difícil de pensar, né? É, eu acho que aqui eu tenho uma liberdade, assim, essa coisa da liberdade, do fazer, hã, e quando eu digo liberdade, assim, é possibilidades, é muito fácil você ir atrás de coisas, fácil, mas no Brasil eu acho que as coisas elas chegam de uma maneira, assim, Mais não sei, burocrático? assim, foi oi? É porque é mais Menos burocrático. democrático. Isso, é mais difícil de acessar as coisas. Independente, claro que a questão social conta muito, né? Mas eu não vou considerar nesse momento. Mas eu acho que é difícil de chegar. Eu acho que as oportunidades são mais difíceis do que aqui, né? Eu acho que isso ia ser uma coisa que ia pegar um pouco para mim. E aí eu acho que eu também aprendi a viver de um jeito assim certinho, né? Então, por exemplo, eu estive no Brasil um mês, né? E aí, assim, marcava comigo tal hora. Eu sei que eu tenho uma característica com essa coisa de horário, porque eu trabalho com horário, né? Eu atendo pessoas. Então, assim, é isso, é horário tal, e eu preciso estar atenta a isso e tudo mais. Mas assim, marcava 8, eu chegava às 8 e a pessoa não tava. E aí, meu Deus, cadê como assim? Aí a pessoa chega às 10 horas e eu desacostumei com isso. Né? Eu É. desacostumei É muito com um isso. choque muito Né? grande. Meu marido é o atrasado, né? Ele continua, mesmo aqui, ele continua sendo um pouco menos, né? Porque aí você vai. Isso é o ambiente, né? Tá tudo pronto para sair, mas ele ainda é o atrasado. Aí ele falava para mim, Marjorie, a minha sobrinha de 10 anos falava assim para mim: tia, aqui é Brasil, não é assim, não, viu? Por exemplo, assim, tinha uma fila no prédio, que aí tem. Todos os prédios agora têm reconhecimento facial. E aí eu tenho reconhecimento. Gente, é outro mundo. Tem umas câmeras na rua por causa de assalto e tal. Mas enfim, tem um reconhecimento facial. E aí eu tava na casa da minha irmã e aí eu tô cadastrada lá. Só que aí tinha gente para fazer entrega, assim, na fila, sabe, fazendo uma fila. E eu fiquei parada esperando. E aí ela chegou, assim, ela, com alguém e tal. Aí ela, tia, o que você tá fazendo aí? Aí eu, tô esperando ele. Ela, tia, aqui é Brasil. Você passa na frente dele, põe seu rosto e anda. Aí eu tô na Ah, fila eu esperando acho a que eu não minha consigo vez. fazer também. Sim, mas é normal, aí eu comecei a prestar atenção que todo mundo fazia. Eu que achei que eu tinha que esperar na fila. Mas isso é hábito, né? É hábito. Outra coisa, dirigir. Dirigir. Eu não dirijo quando eu vou pro Brasil mais. Não dirijo. Todo mundo vai falar, não vou. Eu não sei mais. Em São Paulo. Você é de São Paulo também, né? Eu não sei mais, como fala, aquela direção agressiva, assim, de vai rápido, um motoqueiro. Eu lembro que, assim, logo que eu mudei, acho que os 3 primeiros anos, assim, eu ainda dirigi. Que eu tomei de xingo na rua por parar na placa de pare, O que é o mas certo? xingo, assim, mas né, no Brasil a gente não para, né? Você só e continua. Isso, é o hábito. Então, essas coisas são coisas pequenas, né? Eu acho que essa coisa mais do dia a dia, assim, do dia a dia, desses detalhes, assim, que eu acho que eu ia estranhar, né? E eu tô falando de coisas práticas, mas eu acho que essa coisa de acessar as coisas, eu acho que é, é um pouco mais difícil no Brasil. É, Né? foi acho que tudo que você descreveu agora eu meio que passei lá, né? É um choque grande. O pessoal acha que não entende às vezes. Na creche da minha filha,
tem uma brasileira que foi repor uma outra professora, né? E ela tá há 17 anos aqui na Suíça e ela quer largar tudo e voltar pro Brasil, né? Porque a Suíça é um país ótimo, mas é um país caro, né? Então é Uhum. muito difícil aqui. Em termos de você conseguir comprar uma casa e tudo mais, ela nunca conseguiu. E aí ela falou que era ir embora, mas eu falei, olha, 17 anos, eu falei, você tem que estar preparada. Ela, não, a comida é ótima e parou nisso, né? Eu falei, não, mas tem mais, você não vai ver só comendo, você vai precisar trabalhar e tudo mais. E Uhum. o horário é diferente, né? E, É o jeito. Eu brinco assim, eu fico brincando assim, né? Que meus clientes brasileiros, eu falo, é WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Os canadenses, não, é só mensagem de texto. E no Brasil, tudo a gente resolve pelo WhatsApp. Você manda um áudio, olha, quanto custa? Ah, tá bom, entrega aqui na minha casa, pronto. Passa o Pix. E tudo é WhatsApp, tudo. Mas é assim, não é uma. É só, não é uma crítica, é o jeito, e é prático, é tão prático assim que você resolve, né? E aí minhas irmãs, né? E eu tenho uma irmã que mora fora também, e no geral nós vamos juntas, aí ficou as duas assim, ó, não, como faz? E ela ainda mais tempo que eu também moro na Austrália, ela, mas agora tá nos Estados Unidos, e aí a gente fica, não, mas WhatsApp, manda essa hora, manda, sabe assim, tipo, não, ele não é que mandar um WhatsApp, porque eu continuo, com os brasileiros eu continuo falando WhatsApp, mas é o áudio no WhatsApp que você já resolve rapidinho, e aí a pessoa fala, oi Má, tudo bem? E você nunca nem viu a pessoa, oi Má, tudo bem? Então é o seguinte, é tanto, você faz tanto, eu entrego aí, pronto, é o Pix, é assim, aí, nossa, é muito prático, e aqui a gente segue todo um, passo um, passo dois, passo três, né? você tem que E assinar, né, no final da mensagem. Olá, tudo bem? Eu sou Marjorie, né? Final. isso, like, I hope you're fine, you find yourself well. Good day. Thank you, Marjorie. Uma coisa assim. Não, eu tô num momento onde escrever para mim tá sendo muito difícil. Escrever em português, porque eu escrevo muito mais inglês do que português. E aí eu me perco, eu falo, gente, eu falo tudo errado, eu escrevo tudo errado. Deus do céu! E aí Escrevi eu o não sei se eu tô, será eu que eu tentei. Olha, tentei. Primeiro escrever em português, primeira frase, desisti. Escrevi o livro em inglês, tentei traduzir a primeira frase, desisti, falei, não, vou passar para alguém que sabe fazer isso. Aí eu peguei uma profissional que faz isso tudo. Mas, porque a gente se perde. mas é diferente vocês poder explicar isso para uma pessoa que acabou de chegar. Falei, você vai chegar, se você ficar, né, long enough, né, no país, se você Uhum. ficar bastante tempo fora, você vai acabar passando por isso. É Vai, parte da é imigração real. por isso. Quanto mais integrada você tá com a língua no local, mais rápido vai acontecer para você. Você vai começar a pensar na outra língua e coisas, por exemplo, eu nunca tinha comido um mirtilo, né? Que é uma Uhum. blueberry. Eu sempre chamo de blueberry. E aí eu tô escrevendo o livro, eu falei assim, com a minha filha, ela conhece como blueberry, porque a gente nunca chamou de mirtilo, De né? mirtilo, sim. Porque eu falei, tem coisas que eu aprendi em inglês, porque eu saí cedo, né? Isto. Aquela estrutura que põe assim, na frente, né, de prédio, scaffolding. Eu não sei nem como fala isso em português. Uhum. Aí quando você vai tentar explicar isso para uma pessoa que acabou de chegar, eu falo assim, você está num tempo diferente de imigração minha, né? Isso, É, sim, é interessante, né? É muito interessante quando a gente aprende as coisas em inglês, né? Porque é como se a gente não, você fala, como é que eu explico isso em português? Aí a pessoa olha pra você e fala, como assim? Aí você fala, eu sei falar eu não sei falar, forensics em português, que eu fico eu não sei morando no falar. Brasil 19 anos da minha vida. Aí você fala, eu não sei falar. Eu não sei falar. Tem coisas que você só consegue explicar em inglês, aí que você mistura, que você. Então, e aí tem esse olhar do outro também, né? Porque as pessoas moram. Parece que morar fora é um status, que na verdade não é. Para pouquíssimas pessoas é um status, para a grande maioria é relação. É. E aí tem essa coisa assim, ai, mas falou inglês, falou. Como assim você não sabe? Então tem todo Você nasceu essa aqui, então assim, tem aí você parte. falou. Eu te falei, né, quando a gente voltou, foi difícil a gente poder conversar com as pessoas, porque todo mundo, eu fiz isso na faculdade. Eu falei, minha faculdade é diferente, eu tinha parecia um teatro e tinha o professor na frente, igual de filme, né, americano, Uhum. tinha, né, parecia um teatro, não sei como fala, mas parecia um teatro, Cadê? tinha Uhum. 300 alunos na sala, todo mundo, você fez amizade na faculdade? Eu falei, gente, fiz uma pessoa, porque cada matéria você escolhe a matéria que você quer fazer. Então, você não faz sempre a mesma matéria da pessoa, você não tem Uhum. mesmo, tipo, todo dia, 9 horas da noite. Não, é uma vez aqui, outra de manhã, outra.
é totalmente diferente. Então essa foi a minha realidade, né? É, Uhum. foi fazer café em hotel e essa não é a realidade para muitas pessoas daí, né? Então falar, ah, você teve a vida fácil. Não, eu trabalhava, eu lembro que eu pinch nerve, quando você trava um músculo, eu trabalhava, tipo, parecia um dragãozinho, assim, um Dudu. que eu travava, mas eu precisava pagar a faculdade, não tinha dinheiro. Uhum. E aí, Muita relação. Eu fiquei, acho que, uns 7 anos sem comemorar Natal e Ano Novo, porque na Austrália se pagava o dobro e mais metade, né, por hora, quando você trabalhava em feriados, né? Então eu nem sabia mais que era Natal e Ano Novo, porque eu sempre estava trabalhando, né? uhum. Para pagar. Então, enquanto as pessoas estavam no autopiloto, né, ia para casa dos pais, já tinha comidinha pronta, não tinha nada Você disso. tava ali. Uhum. Sim, né? E você ainda Então, sozinha, né, querendo ou não. Você faz é. amigos, mas uma parte da imigração que muitas pessoas só descobrem depois quando já vão morar é que as pessoas vão embora, né? Então, Uhum. amigo do nada foi embora já, né? Então, Sim, tem isso também, né? Isso é muito dolorido. É tem isso que eu falo, muita, assim, tem mas é muita coisa. faz o autopiloto, né? Você tá, quando as pessoas estão dirigindo reto, você tá que nem o seu GPS, assim, né? Totalmente. Isso, exatamente. Então, e demora um pouco para você conseguir achar essa rota certa e tal, e às vezes vai mudar de novo no meio do caminho, né? Então, ter esse trabalho de a gente de que vai mudar, esse trabalho não, essa consciência de que vai mudar, e que tudo bem também mudar e que eu vou readaptar e tal, eu acho que é assim, é a coisa mais importante, né, É. para o nosso processo. Eu acho que uma vez também que você entende que ser imigrante é um superpoder, né? Não é que é uma coisa ruim para você, mas na verdade você conhece dois países diferentes, duas culturas, você está se integrando e isso é um superpoder, né? Se você Uhum. entender, você poder. Eu lembro que quando eu entrei no meu trabalho, meu chefe, antes de eu entrar no trabalho, ele falou: fiz uma entrevista com uma pessoa, ele era orgulhoso da minha trajetória sem eu saber disso. Então, Aham. e ele falou: eu te contratei, né, porque você sabe se adaptar e tudo mais. Eu achei importante trazer isso para a empresa. E quando mas eu não tinha entendido isso ainda. Foi depois de anos refletindo nisso que você fala: nossa, ser imigrante é ter um superpoder, mas as pessoas têm que demora para entender. É difícil a trajetória. Sim, é difícil, porque eu acho que tem várias coisas, tem a nossa experiência, tem, às vezes uma insegurança que bate, coisas que a gente não consegue reconhecer que a gente fez, enfim, e olha que interessante, às vezes alguém tem que falar pra gente, né, alguém tem que mostrar pra gente, né, no caso do seu chefe, de falar: "Olha só o que você fez", você: "Gente, é verdade". E aí eu acho que é esse o momento, quando cai essa ficha que a gente abre, total. Sim, E sim, aí e aí é isso, né, aí eu vou embora, né, vou por esse mundão, vou fazer qualquer coisa que me colocarem, eu vou conseguir fazer. Com dificuldade, com enfim, né, tem os altos e baixos, mas aí eu vou, né. Então sim. muito legal, gostei dessa coisa do superpoder, adorei. Sim. Posso colocar lá também, né, do Né? GPS. Eu adoro essas metáforas, assim, porque eu acho que faz a gente refletir, assim, um pouco mais, né. Deixa uma versão simplificada, né, das coisas que a gente Sim. está passando, que é importante, às vezes, dar nome para o que a gente está passando. Sim, sim, com certeza, né. Perfeito, obrigada. Acho que já deu um horário para você também, se precisar. Coitada. Sim, eu na verdade, assim, eu só você tinha pedido, eu acho que é legal, assim, eu vou deixar umas, você falou de, indicações e tal, e eu queria, falar de alguns livros, assim, que eu acho que são interessantes, de repente, enfim, não sei se depois você vai usar e tal, tem milhares de coisas, na verdade, mas tem alguns, eu acho que, assim, para entender um pouco do quanto que uma questão racial pode ser pesada quando a gente migra, né. Tem um livro que eu li, na verdade, há pouco tempo, que é da Bárbara Carini, que chama Querido Estudante Negro. E por que que eu acho que é um livro legal? Porque normalmente as pessoas que chegam no exterior, elas estudaram e tal, né? E esse processo de estudo também muitas vezes não é fácil, dependendo do lugar. Assim. Então, enfim, para alguém que, eu queria entender por que fala que é mais difícil, né? Então, viver essa situação. E ela é a história dela, na verdade, Esse e é livro muito esse bem legal é do Brasil. esse livro, né?
Tem um outro livro que chama-se Tornar-se Negro, que é da Neuza Souza, que é um livro muito legal, Aham. que também dá esse. É muito mais para aquela pessoa que não está conseguindo entender, para nós também, tá? Mas aí eu tô. A pessoa branca, vamos dizer assim, que não está conseguindo entender o porquê se sentir assim, por que essa pessoa se sente assim e tal. Acho que são duas leituras que dá para, sabe, começar a desenvolver assim um pouco desse olhar, né? E aí tem um livro que chama Negros Estrangeiros, que é da Giralda, acho que é Seifer que fala. Mas depois eu posso mandar direitinho para você. E o livro Becoming, da Michelle Obama, também é interessante. E esse eu comecei a ler, não terminei ainda. Tá. Esse É interessante. Eu acho que é um livro interessante, assim, porque a trajetória. falou primeiro, vendem no Brasil. Ou vendem. Tudo vende no Brasil. Não, todos eles vendem no Brasil. Todos eles Não é vendem no porque eu vou Brasil. colocar o link embaixo, vou ter que assistir de novo para pegar os nomes. Não, eu mando para você o link. Eu mando, que aí fica Eu mais ponho na fácil. descrição do vídeo. Tá. E o mais, acho que assim, que é o, assim, esse livro é um livro que eu tenho usado bastante, assim, em supervisão, em qualquer workshop, qualquer coisa que eu vou fazer, que é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que fala muito, assim, dessa coisa do racismo, assim, de onde nasceu, assim, é, o que a raça branca fez com a raça preta, assim, vai, Hum. vou falar Isso é desse da jeito, história assim. do Brasil. Ou não. Fala do Brasil, né, enfim, mas é um livro que traz exemplos também de outros lugares e tal, mas é um livro que é pequeno e tal, mas é muito legal, assim, faz a gente sair, assim, sabe essa coisa de começar a pensar o que você estava falando de, às vezes as minhas amigas me explicavam e eu não conseguia entender, e aí depois que eu comecei a prestar atenção, depois, uma pessoa que lê esse livro, assim, ela começa a olhar para o mundo de maneira diferente, de Aí eu verdade, vou assim, precisar olhar da para o mundo, olhar para as relações. terapeuta, né? Porque Hã? eu vou precisar do terapeuta igual o astronauta, porque o mundo vai abrir tanto, assim, nossa, existe tudo isso. Vai ser mais ou menos isso, então. É mais ou menos isso. É muito legal, assim, é muito legal. É de você senta e devora, assim, que você fala, gente, olha isso, olha aquilo, aquilo. É muito legal, muito legal. Né? Mas Ah, eu mando os links para você, que eu acho que perfeito. é, vai ser importante. Sim. Mas Então, adorei! você faz só para falar, então as suas consultas são online e presenciais, você é de. Isso, eu faço, né, atendimento online para quem está aqui no Canadá, online e presencial, né? Eu tenho um consultório que fica em Toronto e para quem está fora do Brasil, eu faço consultoria terapêutica, assim, que é um trabalho um pouco mais, Seria? enfim, é, mais objetivo, assim, né? Às vezes em relação à imigração, desculpa, na grande maioria das vezes em relação ao processo de adaptação, de imigração, ou para quem está voltando, e aí são um número de sessões, assim, e não são sessões seguidas, assim, então tá, vamos trabalhar isso aqui agora, e daqui, sei lá, 3 semanas a gente se fala, então é um processo mais de consultoria para quem está fora do Brasil. E aí a psicoterapia acaba sendo aqui mais para quem está no Canadá mesmo, né? Sim, sim, com certeza. E aí eu vou deixar suas informações na descrição aqui para quem quiser contactar. E Ai, muito tá obrigada, eu ótimo. amei a conversa. Obrigada, adorei. Por isso eu falei, a gente ficaria 6 horas aí conversando, né? É muito legal, assim, porque eu acho que é uma troca. E uma coisa que eu sempre falo, eu tenho participado de muitos eventos, assim, falando sobre a questão racial e tal. E eu sempre falo que isso é um aprendizado para todo mundo. Eu, quando falo, também vou aprendendo, vou entendendo o que as pessoas estão trazendo e tudo mais, né? Então, eu acho que é um processo. A gente tem muito a aprender sobre isso, porque todo mundo foi criado nesse ambiente, e a gente, então, as pessoas pretas foram colocadas num lugar, então a gente aprendeu a estar nesse lugar, e as pessoas brancas também aprenderam a estar nesse outro lugar, e aí, quando a gente consegue refletir sobre isso, a gente vai mudando. Eu acho que é essa a ideia, né? Falar sobre isso é o que vai fazer com que daqui a um tempo as coisas caminhem de maneira diferente. Então, Sim. obrigada pelo convite. E tô aqui para quando você precisar. Obrigada, então. Então tá Bom bom. dia para você, então. Aqui já é Para final de. você também. Vamos nos falando. Sim. Tchau, Tchau, obrigada. tchau.